Estudo da noite é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulos 21, item 5, Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão ao verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pôde ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, fazer o que Deus faz. Os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Conosco, para facilitar na reflexão do estudo, o amigo Luciano Coimbra e Francisco Gonçalves. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bons estudos, boas reflexões. Luciano, Francisco, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, aos amigos do Ideal Espírita, aos colegas aqui presentes, aos amigos internautas, ao caríssimo Luciano Coimbra, a nossa cerimonial, uma boa noite. Boa noite, do Francisco. Boa noite, pessoal. É para nós hoje uma alegria muito grande, né, estarmos aqui novamente participando desses estudos. Aproveito para agradecer a casa, saudar também os nossos amigos internautas, né, que sempre nos acompanham, nos prestigiam. E hoje, doutor, nós temos um tema que chega a ser até um pouco polêmico, porque esse tema é um tema que foi citado por Cristo e parece que até nos dias atuais já se remontava desde a história, né? O que o Cristo quis dizer com falsos profetas? Falsos profetas são aqueles que usam o conhecimento ou alguma faculdade que possa lhe ser dada para explorar dos outros. Os profetas de verdade, eles não tinham esse hábito. Como o próprio texto fala, a gente vai distinguir os profetas falsos dos profetas reais, porque
Os reais, eles são dotados de moral e ética. Eles são pautados nisso. Só que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente se a gente conhece alguém, né, ou já viu falar de alguém que usa algum desses artifícios para se enriquecer, por exemplo. Talvez a pessoa não faz por maldade. Talvez ela caiu na tentação dos bens materiais. Olha só. Quando nós estamos traçando o nosso plano reencarnatório, dependendo do nosso merecimento, nos é permitido escolher alguns desafios que teremos aqui. E quando estamos no mundo espiritual, nós temos consciência das nossas falhas e principalmente do que nós precisamos aprimorar com maior urgência. Os nossos amigos médiums são vistos por outras pessoas como pessoas que são privilegiadas. Só que, na verdade, a missão desses amigos é muito pesada. Porque, na verdade, todos nós temos um certo grau de mediunidade. Alguns mais aflorado, outros não. Mas aqueles que têm essa mediunidade aflorada, eles têm como missão ajudar tanto os desencarnados quanto os encarnados. E algumas pessoas acham que isso é uma preleção de Deus. É como se Deus tivesse dado para aquela pessoa um dom diferenciado das outras no sentido de deixá-la melhor. E na verdade não é assim que funciona. E o que acontece? Existem algumas pessoas que usam esses dons para bem próprio. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender essa linha de raciocínio. Imagine uma pessoa que descobre que tem, por exemplo, o dom da vidência. E ela consegue falar para as outras pessoas, por exemplo, que aqui do meu lado existe um irmão que está assim, assim, assim. Ela pode encontrar várias pessoas numa situação desesperadora, à busca de explicações, porque perdeu, por exemplo, um ente querido há poucos dias. E se ela descreve alguma característica semelhante a que essa pessoa que desencarnou tem, aquela pessoa que busca por uma explicação começa a enxergar nesse médium um profeta, um enviado de Deus que veio acalmar as minhas aflições e me amparar nas minhas angústias. Se essa pessoa cobra, por exemplo, ela usa essa faculdade que ela tem a bem próprio. Estes são os falsos profetas. Só que o que espanta nas pessoas, como o próprio texto diz, que é possível de enganar inclusive os escolhidos, quando o texto se refere aos escolhidos, ele quer dizer assim, as pessoas que são mais esclarecidas. É porque existe ali um fato que essa pessoa esclarecida ainda não conhece. Só para a gente traçar um paralelo, imaginem, por exemplo, se ninguém conhecesse o fogo. Se alguém entra aqui no salão e faz uma fogueira aqui do lado, a gente fala assim, meu Deus, que capacidade é essa? O que é aquilo que ele fez? Será que ele é
o mago, será que ele é abençoado porque ele consegue fazer alguma coisa que eu não tenho conhecimento? A partir do momento que eu tenho conhecimento de como fazer o fogo, aquela pessoa ela é simplesmente desbancada. Ela deixa de ter aquele encanto. E mais cedo ou mais tarde, os falsos profetas serão enquadrados assim. Porque os profetas de verdade, eles não precisam aparecer. Eles fazem porque é o correto de se fazer. Eles vão ajudar, eles vão amparar, mas eles não vão usar daquilo que lhe foi dado como benefício próprio. Mais uma vez, nem todos são falsos profetas porque simplesmente querem. A grande maioria, quando encarnado, acabou caindo nas tentações dos bens materiais. E quando a gente fala em bens materiais, a gente está falando de uma série de coisas. Não é simplesmente eu quero ter. Aí entra o egoísmo, aí entra a ganância, aí vai. Porque são muitas coisas que estão por trás desse sentimento de posse. Quanto mais se tem, mais se quer. E quanto mais eu tenho, mais eu posso exibir. E quanto mais eu consigo exibir, mais pessoas eu consigo atrair. E esse ciclo, ele torna-se uma bola de neve e vai tomando proporções gigantescas. Hoje, a gente pode, se a gente fizer uma análise, a gente pode lembrar de histórias de vários falsos profetas que já foram descobertos, que já foram inclusive processados. A justiça aqui na Terra, ela vai fazer com que ele pague pelas coisas que ele fez aos irmãos aqui da Terra. Só que o atraso que ele vai ter na sua evolução por não ter aproveitado a oportunidade de ajudar os irmãos é muito grande. Para algumas pessoas, essas oportunidades elas são difíceis, porque elas têm que vencer várias barreiras que são internas para conseguir começar a ajudar. Os falsos profetas, eles já têm as ferramentas em mãos. O que precisa é só deixar de destinar para atendimento próprio e passar esses recursos, né, o uso de todas essas ferramentas em benefício de todos. E a gente sabe que vencer as próprias paixões é difícil, né? O simples ato de perdoar uma pessoa que nos ofende é difícil. Imagine você usar uma faculdade que você tem ou um conhecimento que você tem gratuitamente para beneficiar a outra pessoa, sem tirar o menor proveito disso. Só que quando a gente chega no nível evolutivo tal, a gente não pensa mais no material. O material para a gente é simplesmente material. Esse é o nosso desafio. Doutor, fique à vontade para complementar, se tiver. Esse tema, conforme você bem salientou, Luciano, é realmente palpitante, né? A gente remonta aqui à época em que essa advertência feita pelo próprio Cristo, né? Aquela época. Então, na conceituação de profeta, a gente acho que é necessário a gente se
vamos dizer assim, se espelhar nesse passado e remontando àquela época, a gente há de entender que não se falava em espiritismo e nem se poderia, porque para quem conhece doutrina espírita sabe muito bem o porquê que tudo isso veio a se aflorar aí de 1850 para cá. Era a época própria do amadurecimento da humanidade para receber essa luz da doutrina espírita. Mas então, naquela época, falava-se muito de profecias, de profetas. E os profetas daquela época nada mais são do que os nossos médiuns de hoje. Eles tinham essa faculdade da mediunidade mais aflorada e a percepção do então tido como sobrenatural para o consenso e conceito comum. Eles tinham esse conhecimento e falavam, e escreviam, e ditavam, e determinavam. O objetivo de tudo isso era simplesmente instruir a humanidade, alertar para isso ou para aquilo, corrigindo regras de conduta. Então, os profetas aqui, nós trazendo essa conceituação para os dias atuais, são os médiuns, são as pessoas que têm essa faculdade aflorada, como você bem disse, porque mediunidade, todos nós que estudamos doutrina espírita sabemos que temos mediunidade, de uma forma ou de outra. Ela é orgânica, ela é inerente ao próprio corpo físico. Alguns com a capacidade maior de receptividade dessa, vamos dizer assim, dos elementos que compõem essa conceituação mediunidade, seja de fala, seja de vidência, audiência e tantas outras, né? No livro dos médiuns nós vamos ter aí inúmeros exemplos e natureza de mediunidade, as espécies. Então, ao que me lembro do estudo que fiz, assim, de forma não tão aprofundada, são pelo menos 37 variações da característica mediúnica. Então, cada um tem isso mais aflorado e todos nós temos essa potencialidade. E os que têm essa faculdade, é justamente nessa parte aí que a gente tem que se ater, o que tem essa faculdade mais aflorada, ele recebeu essa possibilidade do próprio Criador, não por acaso, e não para ser instrumento de exploração alheia, mas pelo contrário, para ser colocado a serviço do próximo, porque ele assim de graça recebeu e assim de graça deve repassar e agir, colocar para funcionar essa característica, essa faculdade, essa graça divina. E não é o que a gente vê, né? A pessoa às vezes descobre uma faculdade dessa e vai passar então a ter um olhar materialista sobre isso e dali tirar talvez não só o seu sustento, mas a sua ostentação. E aí vem riqueza, os bens materiais de forma geral. E o bem próprio, explorando a fé alheia, explorando vamos dizer assim, a precariedade do entendimento alheio, porque nós vamos ver em diversas passagens do Evangelho que vigoram aí para a doutrina espírita dois princípios basilares. O amai-vos e instruí-vos. Porque assim sendo, vem a outra exortação, que conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Como que eu faço para ir atrás dessa verdade? É através do estudo, da instrução. Porque se eu conheço determinado assunto, eu não vou me deixar dominar por qualquer um que queira exercer o conhecimento que ele tem em cima do não conhecimento da maioria. Então, o que a gente tem de aplicação disso é que, nos instruindo, nós vamos descobrindo as causas e o grande poder da criação, o grande poder do Criador, a magnitude que é a própria vida. E como você disse, Luciano, ao que os olhos daquele que não tem o conhecimento parece um milagre, uma coisa miraculosa, extraordinária, nada mais é, às vezes, e geralmente assim, do que esse exercício da faculdade da mediunidade,
em que, interagindo com essas forças naturais, a lei natural, a lei divina, simplesmente evidencia esses fenômenos que a ciência tem a explicação. E ciência e doutrina espírita, então, caminham aí lado a lado, com a recomendação, inclusive, do próprio codificador, né, Allan Kardec, de que se a ciência avançar e realmente tiver razão, a doutrina espírita deve retroceder, mas jamais se conflitar. O ideal é que caminhem lado a lado, porque de cá nós temos a fé e dali a comprovação material, vamos dizer assim, do que essa fé se sustenta. Então, a questão dos falsos profetas, nos dias atuais, eu vejo assim como sendo a situação mediúnica, porque são irmãos dotados dessa faculdade, que deveriam usar essa faculdade em benefício comum, entretanto, tiram daí o proveito próprio e o alerta que nos faz para a gente ter o cuidado e identificar essas situações de falsas profecias, de falsos profetas. Então, eu anotei aqui alguma coisa que o próprio apóstolo João, né, nos faz advertência lá no seu evangelho, quando tratando dessa questão de espíritos, vamos dizer assim, brincalhões, que às vezes, e você mesmo disse, existe esse distúrbio, esse desalinhamento, não só aqui entre nós encarnados, mas também no plano espiritual, aqueles espíritos que não enxergaram, que não têm a luz completamente, ou que nem se atêm a um caminho iluminado, mas permanecem ali em trevas e usam, talvez, da possibilidade que tem para espalhar brincadeiras, né? E aí, às vezes, espalha essas notícias que, ao invés de agregar a sociedade, desagregam a sociedade. Então, João já fazia advertência. Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. E aí se desdobra a exortação no que a gente vai perceber, e o Luciano já fez a menção ali, é na conduta e nas qualidades morais e não materiais. É sempre ver o proceder dessa pessoa que prega, que indica um caminho. Aqui eu digo que prega, porque aqui nós vamos tornar aqui mais amplo o conceito. Aí, em cada fé religiosa, nós temos pastores, padres e outros líderes religiosos. Nós vamos observar não o que ele fala, mas o que ele faz. A conduta e a qualidade moral que ele nos dá a enxergar. É por aí que nós sabemos se estamos tratando com falsos ou com verdadeiros e legítimos profetas. Aqui no livro dos médiuns também, lá no capítulo 24 e outros seguintes, dá uma conceituação. O Espiritismo dá os meios de prová-los, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. Então está lá no próprio alerta que nos faz os espíritos. E ainda, continuando, reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. O próprio Jesus já nos dava esse alerta. Então é por aí que a gente vai analisar e ver, né? Não é porque no momento de crise, como atualmente a gente vive, não falta aproveitador que, lançando às vezes sobre os que não conhecem, não têm todo esse aparato de avaliação, lançando sobre eles o que sabe, dali procura extrair principalmente os recursos materiais, quando na verdade isso não deveria nem ser cogitado. Então a gente tem que estar muito alerta para isso. Eu acho que um grande alerta é tudo aquilo que se coloca o vil metal, o dinheiro, como condicionante, já é suspeito. Então nós temos que nos ater a esses detalhes. Se a gente quiser começar por aí
a identificar. E no mais, aprofundar o conhecimento realmente, a gente que já está familiarizado com a doutrina espírita sabe disso, que ela prima pelo aprofundamento do conhecimento cada vez mais. É a luz a que se refere o Evangelho a cada momento, é o conhecimento nas suas mais variadas formas. Seja o conhecimento ciência, seja o conhecimento vivência. Então é por aí que a gente tem que se nortear. Tem também aqui uma anotação que fiz, que julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, a gente a todo momento tem que estar vigilante nisso, senão a gente, nesse momento de crise, a gente acaba ouvindo o que gostaria mesmo de ouvir e quando vê está numa cilada, está num lodaçal, está numa areia movediça. Porque muitas das vezes a verdade vamos dizer assim, a verdade do profeta, o profeta que não é falso, ela nos machuca e nos incomoda. E é aí que a gente tem que parar para realmente fazer essa avaliação. Porque ouvir aquilo que eu saio de casa para querer ouvir é muito fácil, não é? Tem pessoas com uma perspicácia muito grande que ele olha para você e já vai te identificando. Você está passando por esse e esse problema e começa a conversar e dali te extrai elementos que você vai dizendo, puxa vida, como é que sabe tanto da minha vida? Mas é você mesmo que inconscientemente está passando os pilares da interpretação a critério dessa pessoa que está fazendo malversação da melhor capacidade perceptiva que ela tem. Então, o que a gente tem que procurar saber é por aí. É colocar o questionamento e analisar mais a vida, o exemplo, a conduta, do que as palavras. Porque falar é muito fácil. Praticar é que é o difícil, não é? O exemplo, ele fixa mais porque ele tem as dificuldades. Então, é muito mais do que as palavras. É por ele que a gente tem condição de melhor avaliar e aprender. Inclusive, existem algumas situações, pegando até o que o próprio doutor disse, que algumas pessoas têm a perspicácia de entender o que outras estão passando, principalmente no seu momento doloroso, para conseguir usar aquilo contra a própria pessoa. Em alguns casos, a covardia chega a ser tamanha que é prometido para essa pessoa coisas que não podem acontecer. Por exemplo, imagine que houve um acidente, uma fatalidade, e algumas pessoas vieram a desencarnar. Quem ficou aqui na Terra geralmente fica revoltado, né? Porque foi embora um ente querido de uma maneira muito brusca, ele era muito novo, ela era muito nova, e a pessoa acaba entrando em desespero. Nesse momento, se ela encontra com um falso profeta, por exemplo, que percebe essa situação, esse falso profeta começa a lhe prometer mensagens, promessas que vão colocar os dois em contato. Em alguns casos, se ele for uma pessoa que tem a mediunidade aflorada, ele pode até fazer algum contato realmente, só que cobrando por isso. Ao passo que ele podia pegar aquela mensagem e acalmar aquele coração que sofre. Nesse caso, nessa situação, vai ser cobrado muito dessa pessoa. Porque, como o doutor bem disse, o que lhe é dado de graça, ele deve passar de graça. Uma outra situação que às vezes a gente vê são pessoas que procuram alguns profissionais
para querer saber do futuro. Eu quero saber como é que vai ser o meu futuro. Aí eu fico me perguntando o seguinte: se eu procuro uma pessoa para saber como vai ser o meu futuro, é como se eu tirasse o grande benefício que Deus me deu do livre-arbítrio. Porque se ele falar para mim assim, olha, você vai morrer afogado, eu não chego perto nem de uma bacia. Quer ver como é que eu vou morrer afogado? Não é? Agora, o que a gente precisava pensar é o seguinte: que diferença real vai fazer na minha vida se eu souber o que vai acontecer amanhã, depois, a não ser ganhar uma ansiedade muito grande. Porque se for acontecer uma coisa boa, eu vou ficar doido para chegar. Se for acontecer uma coisa ruim, eu não quero que chegue nunca. E eu não vou dar conta de me desligar disso. Então, nem para a gente é bom. Deixe o futuro no futuro. Não adianta a gente tentar enxergar um lado bom porque não tem. Da mesma forma, é quando a pessoa quer saber o que ela foi no passado. Que diferença vai fazer na minha vida saber quem eu fui no passado? É a mesma situação. Olha só. Se eu procuro uma dessas pessoas para tentar saber o que eu fui numa vida passada, e ele me fala assim: você foi um grande rei, eu vou ficar numa tristeza danada, porque eu fui rei e hoje eu não sou. Outra, se ele falar assim, ó, você foi uma pessoa muito ruim, eu também vou ficar triste. Apesar de enxergar que hoje eu me sinto melhor, né? Porque eu não faço mal para ninguém, mas eu vou ficar com aquilo na cabeça, né? Gente, eu fui ruim, eu fui ruim, eu fui ruim. Então, não adianta a pessoa falar que você foi uma coisa boa ou que você foi uma coisa ruim, que dá qualquer forma que ela falar, a gente vai ficar pensando e não vai fazer bem pra gente. Então, deixa o passado no passado também. Se a gente parar para fechar esse assunto, a gente vai perceber o seguinte: o profeta de verdade, ele vai chamar a nossa atenção para alguma coisa que está prestes a acontecer, para que nós possamos nos cuidar e cuidar dos próximos que são talvez indefesos. E em momento algum ele vai colocar alguma condição. Ó, eu vou te contar o que vai acontecer, portanto. Não. E outra, ele fala para todos. Está vindo isso, precisaremos nos precaver assim, assim. Vai acontecer isso. Não é? Todas as falas proféticas, elas são assim. E tem mais. Se for coisa boa, não precisa falar, né? Se vai acontecer uma coisa boa, que deixa a coisa boa acontecer. Se for acontecer um desastre, geralmente eles não contam, né? Nem dia, nem hora, só pede para que a gente tome certas providências como prevenção. É isso? Pessoal, nosso tempo infelizmente acabou. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer à casa pela oportunidade e espero revê-los em breve, né, numa próxima noite de estudos. Fiquem todos com Deus, né, e até uma próxima. Doutor, muito obrigado por dividir a mesa com a gente. Espero revê-lo também em breve. Boa noite, pessoal. Obrigado.